Pedro utilizou um computador na casa de um amigo e digitou os seus dados no teclado para acessar sua conta bancária e conferir seu saldo, que era de R$ 900. Uma semana depois, Pedro foi ao banco e solicitou um extrato de sua conta, no qual percebeu um débito de R$ 300 realizado nesse intervalo, valor que ele não havia movimentado. Nessa situação hipotética, que ameaça instalada no computador pode ter possibilitado o prejuízo? Letra A, adware, letra B, firewall, letra C, anti-spyware, letra D, spam e letra E, keylogger. Vou explicar cada uma delas e depois a gente descobre a resposta correta. O termo adware se refere a um programa que exibe propaganda, por isso adware vem de AD, vem de advertising. Não é, adware não é um programa que faria isso. Firewall. Firewall é um programa para proteger o computador contra tentativas de invasão. Firewall é um muro de fogo, uma barreira de proteção, uma parede que protege o computador contra invasões. Portanto, ele é para proteger, não é para causar dano. Não é a letra B. Anti-spyware também é um programa de proteção. É um programa que protege o computador do usuário contra programas espiões. Anti-spyware é anti-programa espião. Também não pode ser porque aqui é um anti-spyware, é um programa para proteger e não para causar algum tipo de problema. Spam. Spam também não é a resposta porque spam significa mensagens enviadas em massa, em grande quantidade para muitos destinatários que não solicitaram essa mensagem. Spam, então, é só a ideia de mensagens enviadas para um grande número de destinatários, sendo que esses destinatários não solicitaram essa mensagem. Isso significa spam. Também não confere de acordo com o texto. Agora, a letra E de Equador, que diz keylogger, keylogger é um tipo de spyware, é um tipo de programa espião que monitora as atividades que o usuário faz em relação a tudo que o usuário digita no teclado físico do computador. Se tem um keylogger instalado no meu computador sem que eu saiba, tudo que eu digitar no teclado do meu computador fica armazenado em um arquivo de texto e de tempos em tempos quem instalou esse keylogger lê esse arquivo de texto com tudo que eu digitei no teclado do meu computador nos últimos dias. Então, por exemplo, o Pedro usou o computador na casa de um amigo que tinha esse keylogger instalado. Digitou os dados no teclado, quer dizer, o Pedro digitou os dados da conta bancária dele no teclado e aquele computador estava com um keylogger. Aí esse keylogger anotou os dados da conta do Pedro em um arquivo de texto, sem que o Pedro soubesse. Depois o invasor foi lá, leu o arquivo de texto e leu quais eram os dados da conta do Pedro que ele digitou no teclado do computador. E aí ele diz ainda assim, ó, que depois o Pedro foi verificar e tinha um débito de R$ 300, claro, porque daí esse invasor que instalou o keylogger, leu o arquivo de texto com os dados da conta do Pedro, entrou na conta do Pedro e sacou lá R$ 300. Então o problema dessa questão aqui, o que ocorreu com o Pedro, só pode ter sido um keylogger, porque os outros não conferem. Adware porque é um programa que exibe propaganda, não é. Firewall porque é para proteger o computador contra invasões. Anti-spyware é para proteger o computador contra programa espião. Spam é só mensagem enviada em grande quantidade para um grande número de destinatários que não solicitaram essa mensagem. O único que é capaz de capturar os dados que o usuário digita no teclado é o keylogger. E o Pedro, como diz a questão, digitou os seus dados no teclado para acessar a conta. Portanto, digitou os dados no teclado, o keylogger anotou o que o Pedro digitou no teclado, sem que ele soubesse, num arquivo de texto. O invasor foi lá e leu o arquivo de texto com todos os dados da conta do Pedro e depois fez um saque lá de R$ 300, como a questão sugere. Então, E de Equador, a resposta para essa questão.